Bom, como sempre, pontualmente 18 horas, sejam todos muito bem-vindos, né? Gratidão, gratidão, gratidão sempre. E como sempre falamos, nessa oportunidade, agradecendo, né, ao pessoal da Casa Espírita Maria de Nazaré, por podermos participar desse projeto, dessas lives, e deixando claro, como sempre, né, que a ideia não é nenhuma tratar da religião propriamente dita, mas, como eu sempre afirmo, existem pessoas muito mais apropriadas do que eu para falar de kardecismo e coisas assim. A gente vai falar mais dos temas atualizados do contexto religioso. E o tema de hoje que a gente escolheu, né, nas palestras, as pessoas questionam, eu aproveito e coloco para vocês, seria a religião, né? O que seria literalmente a religião? A formação de um ser melhor. Esse seria o contexto da religião, como for. Nós partimos do princípio que somos seres espirituais numa experiência material, né? Então nós estamos tendo a oportunidade dessa encarnação, na qual nós estamos para nos melhorar, né? E nós temos que ter um caminho a seguir, um direcionamento. E vamos entender, né, a concepção da palavra religião, né? Então, do latim, ela significa religare. Religar, voltar a ligar. Ou seja, a ideia é nos ligar com a nossa essência, né? Lá atrás, aquilo que literalmente nós somos e não a matéria propriamente dita, né? E tem assim, a religião seria a crença na existência de um poder ou princípio superior sobrenatural, transcende a nossa lógica e a nossa dimensão, no qual depende o destino do ser humano, ao qual se deve respeito e obediência, pois prega as palavras de Deus. Então, se nós formos parar para pensar em religião, todas as religiões e crenças partem desse princípio. Religar-nos ao princípio básico de que nós somos em nossa essência e sendo algo que transcende a nossa lógica e da qual nós devemos respeito, né? E pois que ela prega as palavras de Deus, né? E existem, se a gente parar para pensar, existem muitas fases de nossa vida que temos que repensar pontos estratégicos, né? Então isso é característico da vida, de uma forma geral. Nós vamos acrescentando experiências cada vez mais, vindas de contexto familiar, de contexto de trabalho, de contexto de história e também o contexto religioso, mas nós devemos, aos poucos, sempre à medida em que crescemos, repensar e reorganizar, né? Principalmente do ponto de vista de entender melhor a vida, como ela realmente é. E aí se inclui a religião. É óbvio que a religião para nós, aos 10 anos é uma coisa, aos 15 outra, aos 20 outra, 30 e aos 40 outra. Então, por quê? Porque nós vamos acrescentando conhecimento, nós vamos acrescentando fé, nós vamos acrescentando vivências, e para isso nós temos que realmente repensar e ver em qual fase nós nos colocamos, né? Porém, o que ocorre? Nos dias de hoje, com a mídia muito avançada, a internet que nos traz muita informação, surgem cada vez mais pessoas em busca de conhecimento. Então, cada um tem um tipo de interesse, procura algumas coisas, lança na internet, muita coisa boa, outras nem tanto, outras deveras muito ruim, mas queira ou não, né, acaba nos trazendo muita coisa, pela curiosidade, né, e às vezes até início de um novo caminho. Aí o que ocorre? Quando nós aceitamos como uma nova verdade, né, eu vou dizer uma experiência para vocês. Eu venho de uma família católica tradicional portuguesa, literalmente fervorosa. Quando eu me encontrei com o Espiritismo, foi um novo caminho. Então você vem daquele processo onde não existe, né, vida após morte, haverá um momento final onde todos se levantarão. Você é ensinado dessa forma. De repente, você encontra uma nova verdade, um novo caminho, da qual você você aceita. Então nós temos a tendência, né, de entrar de cabeça. Foi o que aconteceu comigo. Eu fui até coroinha, né, na Igreja Católica, movimento jovem, mas de repente aquilo faltava algo para mim. E eu comecei a procurar, né? E o que ocorre? Quando a gente descobre alguma coisa, você tem a tendência de entrar de cabeça e defender essa nova verdade de uma maneira muito forte. Então, tipo assim, eu entrei num contexto de espírita,
e entrei em conflito com a minha família, que era e ainda é uma grande parte católica, mas hoje já com outra visão, né? E aí você para e pensa, por que não vimos isso antes? Eu, apesar que eu tenho a introdução na vida do Espiritismo aos 18 anos, faz uns 2 anos atrás, né? Mas aí você pensa, por que não vi isso antes, né? Todos nós, em algum momento, passamos por esse processo. Então você tem que repensar se eu estou feliz com o que eu tenho, se é esse realmente o caminho, como é que eu devo direcionar. Então, e esse processo nós devemos entender que ele exige de nós muita atenção e muito carinho. Primeiro, a atenção para que nós simplesmente não sejamos mais um manipulado. Aqueles que literalmente entregam todos os poderes da sua força nas mãos de alguém, que alguém defina a nossa vida por nós. E isso muito carinho, pois se trata da nossa vida, né? E nesse momento nós temos uma tendência muito grande de acreditar em algumas crenças, né? Crenças maiores e mais fortes que outras. Isso nos leva à intolerância. Eu vejo muito isso, e no processo inverso. Eu vim da religião católica, passei para a religião espírita, mas não tive conflito, mas não teve assim um embate muito forte. Eu conheço casos de pessoas que eram espíritas e passaram para uma religião evangélica, e o que ocorre? Eles começam a achar que aquela religião é a única certa, começam a entrar em conflito. Nossa, problemas de família, separação nem se olham, né? Eu tive uma sobrinha que ela trabalhava com a gente e de repente ela se tornou evangélica por causa do namorado e a família. Aí eu falei, até então o tio era santo, agora passou a ter chifre e rabo na visão deles, né? Porque quem é espírita eles não veem com bons olhos. Mas o que ocorre? Cria-se uma intolerância. Eles acham literalmente que alguns caminhos são melhores do que outros, sempre com base em crenças e desejos do que nós acreditamos. Então a minha verdade permanece, a verdade das pessoas mudam e cria esse embate, essa intolerância. E daí os conflitos de intolerância religiosa. Porém, quando nós, na nossa pouca lucidez, a caminho da luz, da evolução de nossa consciência, a espiritualidade nos mostra que precisamos de amor, caridade, serenidade e tolerância. E tenta nos mostrar os pontos que devem ser pensados e avaliados com calma e equilíbrio. É aí que eu digo, a espiritualidade, elas não só pelo que está escrito, nós temos grandes entidades de luz que nos passam grandes informações, Então elas tentam nos mostrar que não é o embate, não é o caminho. Então esses pontos devem ser avaliados, caridade, amor, serenidade e tolerância, e sempre com calma, equilíbrio e bom senso. Porque nós devemos levar em conta o que? No caso, como eu citei para vocês, minha sobrinha, ela mudou os valores e as verdades. Então, eu pelo menos não deixei de considerá-la. Ela realmente, o processo inverso não é recíproco. Mas a espiritualidade nos diz, devemos respeitar, porque os valores e as verdades dessas pessoas mudaram, E quando recebemos mensagens na espiritualidade, em algum momento toca fundo no nosso coração das pessoas. E a cada um de uma forma, Por vezes temos a sensação de que aquela mensagem foi dita diretamente para nós. Isso é comum e eu digo, no geral, um padre, de repente, num sermão, ele fala alguma coisa e você fala, meu Deus, essa encaixou que nem uma luva. Um pastor, às vezes, esses pastores eletrônicos, o pastor Cláudio, às vezes eu vejo alguma coisa, ele fala algumas coisas profundas, mas é incrível que você fala, não, isso foi dito para mim, E é incrível como passam as mensagens e cada um entende e encaixa perfeitamente para si, porque cada um tem uma necessidade e um ângulo de vista. Também, quando nos entregamos ao aprendizado por inteiro, lendo, estudando bastante, muito entramos numa fase chata, que é quando é tão bom para nós, e isso acontece também de vários processos, inclusive no espírito, é tão bom para nós, que nós passamos a achar que nós temos que convencer a todo mundo a seguir os nossos caminhos, ver com os nossos olhos, Então, poxa vida, você pensa, eu segui um caminho, estou na espiritualidade, nossa, eu me encontro tanto carinho, amor, evolução, expansão da minha mente, aí as pessoas que eu amo, eu quero que elas venham junto de mim, Aí o que eu passo? Eu passo a ser chato, eu quero que elas vejam com os meus olhos, Só que elas
não passaram pelas mesmas experiências que eu, não têm a mesma vivência que eu, o mesmo ponto de vista que eu tenho. Então eu posso ser aquele chato que fala, olha, você tem que mudar porque isso é bom. Isso, embora para nós, né, pareça o mais certo, é um dos grandes equívocos que cometemos. Porque a espiritualidade nos mostra que a religião perfeita é aquela que, com amor, religião, vamos voltar na etimologia da palavra, religião que religa. Então a religião perfeita é aquela que, com amor, nos faz pessoas melhores. Não importa o que você pregue, a religião ela vem para que nós sejamos pessoas melhores. E a espiritualidade diz, não importa, você tem que respeitar, porque se ela fizer aquela pessoa melhor naquela condição, é o caminho dela, né? E a única que realmente com base no amor, né? E ela deve ser formada nisso, e não só em formatos de escritas, rituais, entre outras coisas, né? Faz parte de cada tipo de religião, mas a essência é transformar a pessoa em pessoa melhor, com base no amor. E o que tem? Ela tem de efetivo, quando a espiritualidade nos diz isso, né? Atitude e ação, né? Isso não é exclusividade nenhuma. Então estão espalhadas por todas as religiões do globo terrestre. Então o importante, atitude e ação. Então o que nós aprendemos, não adianta só aprender e ficar só na teoria, relembrando aquilo, né? Você tem que ter atitude e ação, ou seja, você tem que captar, você tem que transformar o conhecimento em sabedoria, ou seja, aquela sabedoria interior onde você agrega amor, caridade, com consciência, e todas as religiões realmente pregam isso, né? Então, atitude e ação é um ponto imprescindível. E o que norteia a atitude e ação é a direção que toma, abrindo caminhos diferentes. Então, algumas religiões tomam alguns processos, por exemplo, atitudes extremistas e bitoladas, né? Então, existem algumas religiões que você não pode contatar só pessoa válida e de Cristo, aquela que faz parte da religião. Se o vizinho ao lado não for, não é. Então, isso é uma atitude extremista, que leva a conflitos, leva à exclusão das pessoas, leva a críticas, danos, prejuízos, revoltas. Existem guerras por causa de questões religiosas. O islamismo, um extremismo total, na essência deles, eles estão certos. A visão deles, né? Então, aí vai a pergunta, será que esse extremismo faz deles pessoas melhores? Será que quem embate com ele, pelo fato de criar esse embate, se faz pessoas melhores, né? E percebemos que, independente do nome dado, sabemos que esse caminho segue a direção inversa do amor, a tolerância a todas as religiões, porque o Deus, não importa o nome, ele é um só. Então, nós temos as opções de vários caminhos. E o caminho inteligente, para mim, pelo menos, é aquele que é o mais curto. Só que a gente tem que respeitar. E essas pessoas que são intolerantes é a direção inversa do amor. Assim, nunca será uma pessoa melhor. Aí surge a pergunta, então tá bom, Rubens, então o que seria uma pessoa melhor? Se a religião tem que fazer uma pessoa melhor, eu estou numa religião e preciso saber se ela está realmente me fazendo uma pessoa melhor. Pessoa melhor, no modo geral, né, é aquela que chegará num grau evolutivo, né, no qual ela não julgará mais nada nem ninguém, independente dos atos e ações feitas por nossos irmãos ou que nós mesmos tenhamos feito. Então ela vai entender, vai ter o coração aberto, vai ter a mente evoluída numa frequência que ela não julga, né? Então tem até algumas terapias que dizem, qualquer outra coisa é interessante do ponto de vista do outro que eu respeito, ponto. Essa pessoa vai viver em paz, ela vai viver na luz. Então, pessoa melhor, ela vai viver bem com todo mundo, né? Então, nunca mentindo de maneira que possa prejudicar a pessoa. Então, ela é tolerante, ela não mente, é clara sempre aquilo que ela é, seja ou mesmo mentindo ou negando a verdade, ou seja, aquela história. Não é mentira, mas é meia verdade, que realmente não existe, né? Entendendo que tudo que saia da boca do homem tem que vir do coração. Sejam palavras de paz, luz e esclarecimento. Aí sim, qualquer religião que leve uma pessoa para esse caminho fará uma pessoa melhor e a religação com o Pai maior.
E a seguir por aí encontraremos a crença, a religião, a filosofia ou o caminho correto. Não importa, a pessoa não é só meu irmão porque está na minha religião, né? Porque aí tem uma passagem onde Cristo estava pregando na multidão e alguém falou: chega aí sua família e seus irmãos. Que Maria vinha com os apóstolos e ele disse: meus irmãos são todos vocês, né? Então, uma vez que eu tenho alguém, embora eu não compactue com os caminhos que ele segue, sendo o caminho de luz, ele continua sendo meu irmão, não por isso deixará de ser. Então nós vamos encontrar muita coisa por aí nesse sentido. E não falamos aqui especificamente de uma religião ou crença em específico, mas sim da ação e atitude que fará uma pessoa melhor, direcionada sempre ao amor, à paz e à caridade. Nesse ponto, temos um dos caminhos, o da espiritualidade, que é o que nós seguimos de um modo geral, e que por intermédio da mediunidade, então quando nós partimos para a espiritualidade, a mediunidade nos traça um caminho que é o que nós seguimos, né? Embora saibamos que a mediunidade é inerente a todos, né? Todos os seres existentes nesse planeta, no modelo organizador biológico, eles têm mediunidade, não tem como fugir disso, né? Então, independente de você querer ou não, isso não é uma coisa que chegam para você e falam: ó, você quer ser médium, vai ser ou não? Passou a ser uma característica na virada do milênio, onde todos somos médiuns, né? Então, independente da aprovação, aí é onde se fala, bom, aqueles que incrédulos, que creem na Bíblia. Então, a primeira psicografia que nós tivemos foram os 10 mandamentos, que alguém foi lá e aí, quem foi que escreveu, né? Nós temos aqueles que seguem literalmente a Bíblia e os preceitos, nos quais os profetas falaram. E quem foram os profetas? Né? Os anjos que falaram com alguém. Então recebiam mensagens divinas que vinham e vêm guiando a humanidade até hoje, né? Literaturas, para nós que seguimos a parte da espiritualidade, entendem a mediunidade como uma tarefa do espírito. Uma tarefa que ele tem a cumprir sua missão terrestre e que acontecerá independente de onde venhamos a nascer, da crença que fomos criados ou do pensamento, do que pensamos ou do que deixamos de pensar. Então, uma vez que você tenha a mediunidade e isso se desenvolveu, não importa se você vem de outra religião, se existe essa missão, ela tem que ser cumprida, né? Isso ocorre porque ela não está ligada a uma crença, ela está ligada a um processo de nos ligar à nossa essência, né? Então, religiões promovem o contato com a espiritualidade, é simplesmente um canal. Então, quando se faz uma oração na igreja católica, na igreja evangélica, uma meditação, um processo hindu, um processo na China, naqueles tempos, não importa, todos eles estão procurando sempre direcionando um canal que nos ligue à força maior. Então, com a evolução da humanidade, todos os seres humanos, né, tendem a ter evoluída essa mediunidade e ampliada, e muito com um único propósito, que seria a unificação. Então, quando todos os seres estiverem voltados para a luz, não importa o caminho que sigam ao Pai, nós tendemos a unificar numa força única. Nesse universo, nesse nosso planeta, tudo é duo, né? Branco, preto, claro, escuro, frio, quente, só o Pai é uno. E a ideia é a convergência. Então, nós teremos a unificação dos mundos, com a compreensão de dimensões que já existem simultaneamente, obstruídas simplesmente pelo véu da ignorância humana, em estágio de evolução. Então, aqueles que ainda não creem na espiritualidade, na vida pós-morte, eu falo muito vida após vida, né? A vida pós-morte, nesse contexto, que ocorre quando todos estiverem no mesmo nível, então esse véu da ignorância, como a literatura prega, vai cair, vai compreender tudo que nos cerca e que nos rodeia é o mundo espiritual, né? Aí aquela frase característica que se fala muito: somos todos um, fazemos parte do todo e o todo faz parte de nós. Como nos portar diante desse desafio, né? Atitude, a busca da luz, a busca da expansão da nossa consciência, sempre a caminho do amor, da caridade, da compaixão e da fé. Nós seguimos nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Maria, que são os nossos pilares.
Mas como nos portar diante disso? Muito estudo, trabalho e desenvolvimento consciente. Não adianta, como eu costumo dizer sempre, só vai à missa uma vez por semana, vai ao culto uma vez por semana, repete o que não. Nós temos que procurar o nosso desenvolvimento. Todo o processo é uma base. Agora nós temos que estudar, procurar muita coisa, colocar em prática aquilo que nós aprendemos com um desenvolvimento consciente, direcionado à luz, à dedicação e ao amor, por intermédio de muito trabalho. Como eu brinco sempre, né? O trabalho é uma coisa imprescindível. Sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Então, sempre, caminho da luz não é fácil. Se fosse fácil, qualquer um conseguiria. É um trabalho que tem que ser consciente, muito estudo, muita dedicação, carinho, amor, compaixão, né? A atitude e a consciência nos leva ao caminho do Pai. A única diferença que nos separa do mundo matéria, do mundo espiritual, é o corpo físico, como nós sabemos. Então, aí, recentemente, a física quântica nos coloca que tudo ou é onda ou é partícula. E isso faz a nossa terceira dimensão. Fora disso, o mundo espiritual é o que realmente existe, né? E eu estava lendo até uma reportagem recentemente que se diz, eu achei um cientista muito doido quando ele falou isso, mas quando tivermos a 6G, né, nós temos 5G, com o 6G nós vamos ter um celular que nós vamos poder falar com os seres que se foram. Eu falei, meu Deus, olha o que esses cientistas propõem. Tomara, né? Eu vou ligar para as pessoas que foram, como é que está aí, como é que é. Eu acho uma loucura, mas a ciência nos propõe isso. Mas hoje a física quântica explica que tudo é energia e movimento. E matéria é energia condensada. Então nada é impossível. Mas o importante é que todos tenhamos o processo do caminho de nos religar a uma força maior com atitude e consciência. Quando partimos desse corpo da matéria em que estamos, passamos para uma dimensão onde vemos algo muito próximo do nosso. Chegamos à conclusão que a nossa realidade atual é uma cópia piorada do que encontraremos, né? Então, nessa nova dimensão de luz que nós passaremos, que seria a vida espiritual, lá é tudo perfeito, sem nenhuma coisa que nós possamos criticar. E quando chegamos lá, nós vemos que o nosso aqui, a gente acha maravilhoso, é uma cópia muito mal feita do que a gente vai acabar encontrando do lado de lá, né? Então, como já estamos num estágio em nosso planeta em que a dualidade, o bem e o mal existem. Porém, ações e escolhas da raça humana como ego, raiva, ira, medo, fortalecem muito o mal. Então eu disse, a dualidade existe, mas nós somos instigados a esse processo, né? Então o ego é uma coisa que se manifesta, como eu sempre digo, não é uma coisa de ruim. O ego exagerado é ruim, mas o exagero do ego leva a raiva, a ira, o medo, e isso fortalece a vibração do mal, nessa dimensão. E o bem e o mal continuam a existir, porém, tendo a humanidade aprendido a vencer suas escolhas, paixão, o bem prevalecerá. Então, quando todos nós, como foi dito, nos unirmos numa força maior de consciência e atitude em direção à luz, o bem sempre prevalecerá. E a partir desse processo, passamos a entender melhor nossas faculdades mediúnicas, a importância dessa escola da vida, né? Porque é muito comum, nos dias de hoje, infelizmente, muitas pessoas se encontrarem insatisfeitas com a vida que levam, e muitas vezes levando ao suicídio, talvez não, com certeza, por não conhecer o valor da própria vida e as consequências disso. Então a importância dessa escola viva, onde podemos todos os dias provar que estamos melhorando a nós mesmos, né? Traçar um caminho, traçar um objetivo, atitude, direcionar a luz, e cada dia, né, ninguém tem que passar um degrau por vez, um passo por vez, né? Então nós temos que literalmente caminhar, nos direcionar e ter em mente que a nossa evolução só depende de nós, né? E até porque até para nós que não mentimos para os outros, para nós mesmos nós nunca vamos mentir, né? Então nós temos esse processo evolutivo. Para os outros a gente às vezes cria um personagem, mas a importância é a evolução e a consciência interior. Provamos assim a nós que estamos nos tornando, com essa evolução, pessoas melhores,
mais amorosas, mais compreensivas, mais tolerantes, flexíveis às coisas da vida na matéria. E ter a consciência de que tudo é de ordem material que aqui permanecerá. Não vamos levar nada quando nós partimos dessa vida, a menos aquilo e as experiências que nós tivemos e as ações que nós realizamos. Bem como de ordem espiritual permanecerá. Em nossa partida nada levaremos além, resultado de nossas escolhas, ações e atitudes de amor, caridade para os nossos irmãos. Isso deve nos servir de guia, né? Como estamos construindo o alicerce da nossa morada no mundo mais definitivo da espiritualidade. E tudo começou quando tivemos consciência da religião e da religação da matéria com a espiritualidade, que estamos traçando esse caminho, que chegando lá seria o caminho definitivo na espiritualidade. Para nós que seguimos a doutrina cristã, se confirma em João 18,35, que afirmou Jesus a Pilatos: meu reino não é desse mundo. Se fosse, meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, meu reino não é daqui. Então, o nosso mestre nos diz: o verdadeiro reino é do lado de lá. Mas também não podemos negar a nossa existência. Então, nós estamos aqui para aprender e, da melhor maneira possível, quando chegarmos lá, termos uma missão e um caminho resolvido, né? E o resultado desse caminho trilhado no alicerce, construído, nos dará o ingresso no retorno à nossa pátria espiritual com grande aprendizado. Tarefa cumprida, amorosidade e, acima de tudo, sorrindo no coração e no rosto. Assim, através da nossa consciência de ações e atitudes, feitas boas escolhas, né, com certeza, nem sempre assim as faremos, mas sempre que possível ter a consciência de que tentei fazer com a melhor consciência de amor e de caridade possível. Com certeza nos tornaremos seres melhores. Não mudaremos ninguém, né? Porque a gente sabe que ninguém muda ninguém. O que possa mudar é o exemplo. Então, se eu sigo um caminho do qual me sinto feliz, me sinto realizado, e as pessoas entendem isso, fatalmente eu conseguirei fazer com que elas mudem pelas minhas atitudes. Não porque eu falar, você tem que ser espírita, você tem que entender, ter uma vida após a morte. Isso não vai funcionar. Então, o meu exemplo poderá trazê-lo num novo caminho. Então, um bom exemplo, faremos a nossa parte em um mundo melhor. E parte disso começa com orações. Então, vamos encerrar o nosso papo, como sempre, com uma oração. Nesse momento, agradecendo a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Mestre Jesus, Criador no Projeto Terra, nossa Mãe Maria, que nos acolhe, que nos orienta, que nos acalanta sempre, mestres de luz e os nossos mentores espirituais. Agradecemos por mais esse momento de estarmos juntos, vibrando amor, vibrando paz, vibrando ampliação de nossa consciência em vossa direção. E agradecemos por esse momento com a oração que vós nos ensinastes. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graças, ao Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, que assim é, e assim para todos sempre será. Gratidão, gratidão, gratidão. E assim encerramos o nosso papo de hoje, né? Com uma ideia sempre levar um tema que propõe uma reflexão, que nós possamos pensar um pouquinho mais adiante, né?
Agradeço a vocês que nos acompanham presencialmente, aqueles que assistem depois, e que tenham uma terça-feira abençoada, que tenham uma semana abençoada, o caminho da luz sempre muito ampliado, com muita paz, muito amor, caridade, atitude de amor e paz. E na próxima terça estaremos juntos com toda certeza. Boa noite a todos, gratidão, gratidão, gratidão. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado pelo nosso carinho.